Bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar um pouquinho de álgebra linear, resolvendo o seguinte exercício. Sejam V igual a R2 e S, conjunto dos valores x, y, R2, tais que x maior ou igual a zero. Verifique se S é um subespaço vetorial de V. Bem, nós já sabemos que R2 é um espaço vetorial, o espaço vetorial dos vetores de dimensão 2. Se nós tomarmos do R2, imagine aqui que isto representa o conjunto R2. Se nós tomarmos desse R2 uma parte, um conjunto S de vetores, imagine aqui um conjunto S, olha, uma parte desses vetores, esse como sendo o conjunto S, que tenha uma propriedade particular. No nosso caso aqui, o nosso conjunto S é um conjunto de vetores, vetores do R2, duas dimensões, tais que a coordenada x é sempre positiva, sempre positiva ou nula. Perceba que faz parte do conjunto S todos os vetores que tenham x maior ou igual a zero, ou seja, vetores do tipo xy, onde o x é maior ou igual a zero. O y não tem importância, o sinal de y não tem importância. Esse conjunto particular de vetores do R2 pode ser um subespaço vetorial ou não. Depende se ele satisfaz duas condições básicas. Quais são as condições básicas? Lembra que nós já sabemos que ele é uma parte de um espaço vetorial. Então não preciso verificar as condições de espaço vetorial para o R2. Mas eu preciso verificar as condições de subespaço vetorial. E quais são elas? A primeira condição número 1, é a seguinte. Se eu pego dois vetores, um vetor V1 e um vetor V2, de um espaço vetorial, no nosso caso um subespaço vetorial S, a soma deve pertencer a S. Então, se eu pego dois vetores V1 e V2 que pertencem a S, a soma também deve pertencer a S. Número 2. Se eu pego um vetor V1 e multiplico por um escalar, alfa vezes V1, esse produto deve pertencer a S. Então, alfa vezes V1 deve pertencer a S. Vamos verificar, então, como é que se dariam essas duas condições, Vamos pensar na primeira condição. O que seria um vetor V1 e um vetor V2? Vetores V1 e V2 seriam vetores de S. Então, no caso aqui, o vetor V1, nós podemos tomar o vetor V1 como sendo x1, y1. Perceba que x1 e y1, onde o x1 é maior ou igual a zero. Essa é a condição, Essa é a condição para que um vetor pertença a esse conjunto S. A primeira componente dele na componente x, a coordenada x, tem que ser maior ou igual a zero. E o vetor V2? O vetor V2 é o vetor x2y2, onde o x2 é maior ou igual a zero. Lembra que são vetores do S, do subespaço, Vamos verificar se é subespaço vetorial ou não, desse conjunto S aqui. Então esses vetores V1 e V2 são tais que x1 é maior ou igual a zero, x2 é maior ou igual a zero. Vamos verificar a primeira condição. Vamos fazer aqui V1 mais V2. Vou fazer aqui, V1 mais V2. O que é V1 mais V2? É o x1, y1 mais x2, y2. É a soma dos vetores. Como é soma de vetores, eu vou somar primeira componente com primeira componente, segunda com segunda, e eu vou obter a soma x1 mais x2, y1 mais y2. E vou verificar se essa soma pertence a S. Lembra, x1 é maior ou igual a zero.
x2 também é maior ou igual a zero. Se eu pego dois números que são maiores ou iguais a zero e somo, o resultado é maior ou igual a zero. Então aqui nós também temos essa condição, onde, né, x1 mais x2 são maiores ou iguais a zero. Então perceba que a condição número 1 ela é satisfeita, né? Se eu pego dois vetores de S, que tem a primeira componente positiva, a segunda indiferente, mas o x tem que ser maior ou igual a zero. Primeira componente do vetor, né, é maior ou igual a zero, e soma esses dois vetores, o resultado é um vetor cuja primeira componente também é sempre maior ou igual a zero. Então nós temos a primeira condição aqui, olha, satisfeita. Nós precisamos agora verificar a segunda condição, que é o alfa vezes V1, né? Lembra que alfa vezes V1 é igual a alfa vezes x1, y1. E eu preciso verificar se esse produto, né, produto do escalar para um vetor de S, pertence a S. Como é produto escalar para o vetor, né, então aqui vai ser alfa vezes x1, alfa vezes y1. Ou seja, o resultado desse produto é o vetor alfa x1, alfa y1. E aí entra um problema, porque se alfa, né, lembra que x1, como o vetor V1 pertence a S, né, o vetor V1 pertence a S, o x1 é positivo. E se alfa for negativo, o produto de uma constante negativa por um x1 positivo, mais com menos a menos, nós vamos ter um vetor cuja primeira componente é negativa. E esse vetor não pertence a S. Ou seja, se alfa for menor que zero, então alfa vezes V1 não pertence a S. Então nós temos aqui uma condição, né, que não é satisfeita, ou seja, a alfa vezes V1 não pertence a S sempre. Lembra que a condição é qualquer que seja o escalar alfa vezes V1 pertence a S. Só que essa condição não é sempre satisfeita, porque não é qualquer que seja alfa. Porque se esse escalar for um número negativo vezes um x1 positivo, essa componente do vetor alfa V1 é negativa. E como o conjunto S é dos vetores cuja primeira componente é positiva, então esse vetor não pertence a S. Se não pertence a S, então essa parte do R2, né, formada por esse conjunto S, conjunto de vetores, não é um subespaço vetorial de S. Então nós temos aí um exemplo que o S não é um subespaço vetorial de S, não satisfaz as duas condições necessárias, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.